Olá, estudante. Meu nome é Paulo Ney. Eu estou aqui hoje com vocês para a gente aprender um pouco mais sobre a disciplina Cadeia de Suprimentos do curso técnico de logística da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos da Costa. Nessa unidade vamos aprender algo mais a respeito do conceito da cadeia de suprimentos, né? Abordaremos o conceito de logística integrada, sendo assim precisaremos considerar a comunicação sincronizada entre uma rede integrada como sendo um estágio fundamental para o desenvolvimento da ideia da cadeia de suprimentos, abrangendo fornecedores, fabricantes, distribuidores e o próprio mercado consumidor. Bom, veja bem, você já parou para pensar no que exatamente significa esse termo cadeia de suprimentos? Qual o seu papel ou a sua importância na nossa vida moderna? Certamente, todos os dias você acorda e você vai precisar fazer uma série de atividades, todas relacionadas no seu dia a dia, inclusive algumas refeições, por exemplo. Olha só, você já parou para pensar como os alimentos e tudo mais chegaram até a sua mesa, até a sua casa? As frutas, o café, o pão, o leite, a manteiga, o queijo, talheres, xícaras, pratos, detergentes de prato, entre muitos outros produtos tão comuns e tão necessários a todos os lares do mundo moderno. Veja bem, todos esses produtos passaram por vários processos logísticos entre os diversos elos de várias cadeias de abastecimento para chegarem até você. Isso significa que foram necessárias muitas diferentes estratégias de produção, embalagem, transporte, armazenagem e venda, para que cada um deles estivesse à sua disposição quando você precisou e teve acesso a eles no supermercado, na feira livre, no açougue, na padaria e em vários outros estabelecimentos comerciais. Imagine agora em toda a diversidade de produtos necessários à nossa vida moderna. Lembra que em meados do ano passado, em 2022, atingimos a inédita marca populacional de mais de 8 bilhões de pessoas, cada uma delas cheias de necessidades diferentes e específicas, vivendo ao redor do nosso lindo planeta azul? Muito bem, vamos entender o que é a cadeia de suprimentos. Como vocês podem ver na imagem aqui, a cadeia de suprimentos ela é composta por várias empresas diferentes em cada um dos seus elos, né? Ela funciona assim. Começa com fornecedores de matéria-prima, chega essa matéria-prima até o fabricante produz o produto, leva aos distribuidores, os distribuidores abastecem os varejistas, os atacadistas, os distribuidores, os próprios distribuidores, montadoras, e é assim que o produto chega até você, consumidor final. Quem estimula a cadeia de suprimentos? A cadeia de suprimentos ela toda é estimulada pela necessidade de consumo. Então, é o mercado quem dita ou como a cadeia de suprimentos vai funcionar. Se ela vai produzir mais, se ela vai produzir menos, se ela vai ter mais, vai precisar de mais matéria-prima, se ela vai precisar de mais produtos acabados. Tudo isso é determinado pelo consumidor final. Ele é quem imprime a velocidade da cadeia de suprimentos. Muito bem. A logística integrada, né, ou melhor, a integração dessa cadeia, que é justamente esse termo que nós usamos de logística integrada, precisa ser sincronizada e estruturada em 3 etapas principais. Primeira delas, a aquisição de matéria-primas. Então, eu preciso primeiro adquirir matéria-prima e nós colocamos ou apelidamos esse primeiro estágio de logística de suprimentos. Na sequência, nós precisamos da movimentação de materiais. E aí, de novo, colocamos mais um termo que nós utilizamos na logística para chamar esse estágio de logística de produção. E, finalmente, a própria distribuição física do produto, que é também chamada de logística de distribuição, que nada mais significa do que fazer o produto chegar até o consumidor final. As transformações na economia global
e a ampla utilização de computadores na administração empresarial elevaram a logística a um elemento fundamental para o sucesso das organizações, em um cenário cada vez mais competitivo. O gerenciamento eficiente desses recursos, dos equipamentos, das informações, tornou-se crucial para garantir a eficiência e a eficácia das operações, bem como para atender às demandas dos clientes em todo o mundo. A logística evoluiu para se transformar num fator crítico de sobrevivência e no crescimento das empresas em um mundo globalizado. O papel estratégico da logística é essencial para enfrentar os desafios de uma cadeia de suprimentos global, possibilitando o fluxo contínuo de mercadorias, a coordenação efetiva de atividades e a própria otimização dos processos logísticos. A logística assumiu uma posição central nas estratégias empresariais, desempenhando um papel vital na conquista da vantagem competitiva e na capacidade de adaptação às demandas em constante mudança nesses mercados globais. O seu gerenciamento eficiente permite que as empresas alcancem maior eficiência operacional, reduzam os seus custos, melhorem a qualidade do serviço, prestando aos clientes e se posicionem de forma sólida e competitiva no cenário global, nesse mundo globalizado. Nesse novo cenário, nascia há algum tempo o conceito do gerenciamento da cadeia de suprimentos, ou Supply Chain Management, como é um termo comumente utilizado na língua inglesa. Surgiu recentemente para descrever a essência da logística integrada, ultrapassando o seu próprio conceito, destacando as interações logísticas que ocorrem entre as funções de marketing, logística e produção, dentro de uma empresa, bem como entre empresas separadas legalmente nos canais por onde os produtos seguem seu fluxo, como eu mostrei para vocês aqui agora há pouco. A logística integrada é uma abordagem estratégica que busca a integração dos diferentes subsistemas logísticos dentro de uma organização. Ela reconhece que as operações logísticas elas são uma competência-chave no negócio e podem servir como base para a obtenção de vantagem estratégica. Bom, a importância da logística integrada para as organizações é evidente, como eu já mostrei para vocês, e pode ser resumida em 3 grandes aspectos. Primeiro, na obtenção da vantagem competitiva. Segundo, na redução de custos e, finalmente, na agregação de valor. A obtenção de vantagem competitiva ela pode ser alcançada por meio da integração eficiente e eficaz desses processos logísticos, permitindo que a empresa se destaque no mercado. A logística integrada também desempenha um papel fundamental na redução de custos, pois otimiza a gestão dos recursos, elimina redundâncias e minimiza desperdícios ao longo dessa cadeia de suprimentos. Então a gente pode dizer que a logística integrada ela agrega valor ao produto ou ao serviço. A integração de cada elo da cadeia ela normalmente é estabelecida por meio de sistemas inteligentes, que determinam a sua agilidade e o seu controle. Os sistemas inteligentes eles são aliados modernos na cadeia de suprimentos para otimizar os fluxos dos processos, assim como para ajudar no controle das atividades e principalmente para oferecer suporte para a tomada de decisão. Além de tudo isso, esses sistemas inteligentes contribuem para a solução focada na melhoria do atendimento ao cliente e no alcance de vantagem competitiva mercadológica. Vamos entender um pouco agora o que é aquela agregação de valor que eu falei agora há pouco. O conceito de valor percebido pelo cliente como sendo uma representação da diferença entre a avaliação que o cliente potencial faz de todos os benefícios e custos relativos a um produto ou serviço e as alternativas percebidas. Então, isso é o conceito de percepção de valor. O valor, ele pode ter ele consegue 2 tipos de vantagem. A vantagem de gastos, e a vantagem de custos, ou melhor, a vantagem de gastos e a vantagem de valor, não é custo. A vantagem de gastos na logística e na gestão da cadeia de suprimentos podem fornecer uma vantagem competitiva na medida em que oferecem uma variedade de maneiras
para melhorar consideravelmente tanto a eficiência quanto a produtividade e, consequentemente, contribuir de forma significativa na redução dos gastos unitários para a produção, aumentando a economia de escala e para a distribuição dos seus produtos e serviços. Já a vantagem de valor, né, há algum tempo, vocês devem ter percebido que clientes não compram apenas produtos, mas sim produtos que lhes tragam soluções ou benefícios percebidos. Assim sendo, o produto é comprado não exatamente por ele em si, nem por sua marca ou por sua qualidade, nem de nenhuma característica ou especificação, mas sim pelo benefício agregado que ele vai proporcionar a um grupo específico de clientes. Chamamos esse grupo de consumidores com essas necessidades homogêneas e específicas de segmentos. Bom, agora vamos entender um pouquinho o que se tratam essas cadeias produtivas, arranjos ou clusters. Na bibliografia mais recente, podemos observar vários termos utilizados para denominar diversos tipos de arranjos empresariais, né? Tais como complexos industriais, clusters que nada mais são do que aglomerados de empresas semelhantes, arranjos produtivos locais, os APLs, distritos industriais, redes de empresa e sistemas produtivos e inovativos locais, que a gente chama de SPIL. Os APLs, eles têm o conceito que implica em aglomerações de empresas que apresentam especialização produtiva e mantêm algum vínculo de articulação e de interação e cooperação e aprendizagem entre si, né, com outros autores locais. Destaques atuais no estado de Pernambuco. Aqui no nosso estado, nós temos como destaques para esses arranjos ou para esses APLs, o Polo Automotivo Stellantis, na cidade de Goiânia, localizado na zona da Mata Norte do estado de Pernambuco, o Vale do Submédio do São Francisco, no Polo Petrolina Juazeiro, que corresponde à região sertaneja do estado de Pernambuco, considerado pelo Banco do Nordeste do Brasil, desde 1998, como um polo de desenvolvimento integrado de frutas e vinicultura. O Polo de Confecções do Agreste de Pernambuco, nas cidades de Santa Cruz do Capibaribe, Toritama e Caruaru, que participam da indústria têxtil, e o Polo Digital e o Centro de Estudos de Sistemas Avançados do Recife, o CESA, conhecido como Vale do Silício Brasileiro, localizado na área portuária do bairro do Recife, no Recife Antigo, no estado de Pernambuco, que forma um importante grupo de startups no segmento de tecnologia da informação. Bom, no que diz respeito ao planejamento logístico, agora vamos tentar entender como montam-se estratégias na cadeia de suprimentos. Normalmente ela funciona primeiro com a estratégia corporativa, depois com a estratégia de negócios e finalmente com as estratégias funcionais. Mais ou menos como vocês estão vendo aqui nesse quadro. Nós temos os planos estratégicos que definem missão, futuro, formas de atuar no ambiente, produtos e serviços, clientes e mercados, além de suas vantagens competitivas, bem como os objetivos de longo prazo. Então, nesse estágio, são definidas essas metas. No estágio seguinte, que são planos funcionais ou administrativos, nós definimos os objetivos e curso de ação das áreas funcionais, marketing, finanças, operações, recursos humanos, logística, para realizar esses planos estratégicos que foram imaginados, pensados, criados anteriormente. E, finalmente, nós temos os planos operacionais, que definem atividades, recursos e formas de controle necessários para a realização dos cursos de ação escolhidos em cada uma das áreas funcionais. Bom, no que diz respeito especificamente ao planejamento logístico, a escolha de uma estratégia adequada de logística e da cadeia de suprimentos requer o emprego de boa parte dos processos de criação característicos do desenvolvimento de uma estratégia corporativa adequada. Estratégias de logística e da cadeia de suprimentos, com abordagens inovadoras, podem proporcionar alguns tipos de vantagens competitivas importantes e necessárias no mundo globalizado. Podemos considerar quase como unânime a estratégia logística que parte de 3 objetivos principais: a redução de custos, a redução de capital e a melhoria no nível de serviço. Bom, e aí vamos tratar agora um pouco a respeito das principais áreas do planejamento logístico,
Como vocês podem ver aqui no quadro, nós temos a estratégia de estoque, que normalmente ela é direcionada para a regulação dos níveis de estoque, a disposição dos estoques e os métodos de controle para esses estoques. A estratégia de transporte, né, que diz respeito aos meios de transporte, a roteirização, cronograma de envios, tamanho de cargas e consolidação dos embarques. E a estratégia de localização, que diz respeito à quantidade, à área de localização das instalações, determinação de pontos de estocagem para as fontes de abastecimento, demarcação da demanda a pontos de estocagem ou fontes de abastecimento e, finalmente, o armazenamento público ou próprio. Essas três áreas do planejamento logístico, elas vão determinar ou elas vão acompanhar os objetivos da prestação de serviço ao cliente ou do nível de serviço ao cliente, né? Então, eu poderia dizer que são 4, porque essas 3 estratégias, elas vão, vamos dizer assim, corresponder à necessidade da prestação de serviços ao cliente. Que é como nós vimos aqui nesse quadro. Bom, hoje ficamos por aqui. Obrigado e até mais.